mesmo pensamento, ele vai ter sensações diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, você pensa no pôr do sol. O pôr do sol para você pode gerar uma sensação boa, pode gerar uma sensação, uma lembrança boa, uma lembrança confortante, uma alegria. E para outras pessoas, um pôr do sol, por exemplo, pode gerar uma sensação ruim, pode gerar uma sensação triste, pode gerar uma lembrança de alguém e essa pessoa sofre, né? Então, o que que acontece? Por que que a gente não muda, né, o significado que determinado pensamento tem? A gente pode fazer isso, sabia? Então, você pode ter um novo significado para esses pensamentos recorrentes que vêm na sua cabeça. Então, assim, nós estamos acostumados, gente, a colocar, né, tudo, igual eu falei, tudo que a gente pensa como uma verdade absoluta. Então, assim, só que isso, na verdade, não é, tá? Não é bem assim. Se fosse assim, tudo que a gente pensava, acontecia. Não era? Aí ia ser horrível, não ia, gente? Aí ia ser, a vida ia ser uma tragédia mesmo. Então, o que que acontece? Na verdade, você é a consciência por trás dos seus pensamentos. Você é que tem o poder, tá? Dos seus pensamentos. Então, toda vez que você pensar, por exemplo, em um pôr do sol, você determinar que você vai ser grato por algo na sua vida, se for um pensamento desagradável para você. Vamos colocar uma outra coisa aqui. Se você pensar, por exemplo, que você está desempregada, foi um pensamento ruim para você. Você pensar em algo positivo, uma coisa que você é grata na sua vida. É grata pela sua vida, é grata pela sua saúde, é grata pela sua casa, é grata ou pelo seu filho, pelos seus filhos, entendeu? Então, ao invés de você se sentir triste, você vai ressignificar esse pensamento. Você vai colocar um olhar positivo em cima disso aí. Tá? Então, assim, isso não vai acontecer da noite para o dia, mas toda vez que vier um pensamento negativo, alguma coisa te invalidando, ai, tudo que você faz dá errado, você vem com um pensamento positivo, gratidão pela minha saúde, por exemplo, né? Que é uma coisa que está tão em alta hoje. Então, isso faz você ressignificar esse pensamento ruim, tá? Quando ele vem, você vem com uma informação boa, você não tá lutando contra ele, você está trazendo uma informação positiva. E isso o seu inconsciente vai entender, tá? E aí você vai diminuir muito até o ponto de você praticamente cancelar aquele pensamento ruim. Porque você está trazendo, era uma sensação ruim, mas aí você vem com uma coisa que traz uma sensação boa para você. Algo que você é grata de verdade, algo que você conseguiu, que você conquistou, né? Ou que seja mesmo assim uma questão mesmo de família, alguém, então é legal você colocar isso, tá? Você tá ressignificando um pensamento negativo. Então você para de alimentar, tá? Esse ciclo de negatividade e ele vai perdendo força, vai diminuindo, porque você tá substituindo por um novo caminho, tá? Por um novo ciclo. Então aos poucos você vai tornando isso mais natural em você. Quando você perceber, aquilo tá fluindo, tá? Então, quando vier um outro ponto que vocês podem fazer, quando vier um pensamento negativo, você pode perguntar para esse pensamento ou para você mesmo, tá? Tem alguma coisa nesse pensamento que eu preciso resolver? Tipo assim, tem alguma coisa que eu posso resolver? Tá? Tem alguma coisa importante que está nas minhas mãos e eu posso resolver? Se a resposta for não, gente, deixa pra lá, entendeu? Dá uma ignorada nele, faça alguma coisa, algum movimento que vai te distrair, né? Coloca uma música que você sabe a letra, porque você começa a cantar, entendeu? Você deixa aquele pensamento meio muito fraco, ele vai desaparecer. Ou sai para fazer uma caminhada, entendeu? Se der, coloca um fone de ouvido, escuta uma música que você gosta. Então, faça alguma atividade que promova um certo movimento, que isso enfraquece mais esse pensamento. Lázara, Carol, por que o ser humano é mais focado no negativo? Olha, por quê? A mídia ganha dinheiro com o negativo. A gente foi doutrinado a ficar na frente de uma televisão, não é, gente? Desde criancinha, né? A televisão ela exerce um fascínio, né, nas pessoas. E
o que vem de notícia numa televisão é notícia ruim. Tá, gente? Notícia boa não gera dinheiro, não. Então, a notícia ruim, nós somos atraídos para situações de conflito, medo, porque isso desperta a atenção do nosso cérebro. Foi por isso que nossa espécie sobreviveu a tantas situações de adversidades, né? Porque às vezes estava lá os nossos ancestrais no meio da fogueira, mas eles estavam atentos aos sons, né, de algum animal se aproximando. Então, esse estado de alerta sempre atraiu o ser humano por instinto de sobrevivência mesmo. Só que hoje em dia a gente ainda assim é bombardeado, só que muito mais, em níveis muito mais elevados do que os nossos ancestrais, a situações em que fazem a gente ficar nesse estado de alerta, né? Então, por isso que esse tipo de notícia atrai a nossa atenção, né? Você assiste, você quer continuar assistindo, no outro dia repete a mesma coisa, mas você continua focado naquilo ali, porque aquilo ali aguça em você o seu estado de alerta, a sua adrenalina, né? O seu instinto de sobrevivência. Eu preciso de saber isso, porque senão eu vou ser atacado, senão vai acontecer alguma coisa comigo, entendeu? Inconscientemente. Então, como a gente foi muito doutrinado pela televisão, né? A gente fica muito atraído realmente por essa questão das notícias negativas. E também a gente nunca escutou que não é legal ficar remoendo problemas, ficar falando de situações ruins que a gente passou com um, com outro. A gente aprendeu que isso é natural, que isso gera atenção de outras pessoas, né? Gera empatia, porque as pessoas se identificam com o seu problema, veem que você também tem um problema, e aí elas se juntam ali para falar de problemas juntas. Então, isso também vem de uma questão cultural, entendeu? Nossa, de estar compartilhando situações trágicas, né? Tragédias na vida, problemas, doenças e tal. E vocês podem ver que a gente tem um certo resguardo quando vai falar de coisas boas, não é mesmo? Ai, eu não vou falar porque fulano vai ficar chateado, não vou falar que eu tive um aumento no meu trabalho porque fulano vai ficar chateado. Ai, eu não vou falar que eu vou fazer uma viagem internacional porque senão as pessoas vão ficar com inveja. Então a gente aprendeu que falar de coisas positivas era até feio, era snob, não era uma coisa legal. E compartilhar notícias ruins era legal. A gente aprendeu isso, né? Ai, se eu falar que eu tô doente, fulano também tá. Nossa, assim, vai me entender, né? A gente vai ter mais interação, né? E aí fica aquela coisa. Então, isso agora é uma coisa que a gente tem que realmente ficar atento, porque isso influencia muito na nossa vida. Você já reparou que quem reclama de doença, quem fica falando, tá sempre nesse estágio? Por dois motivos. Ou para receber atenção, né? Porque quando a pessoa tá adoecida, as outras tendem a dar mais atenção. Ou pelo segundo motivo, porque ela tá treinada, né? Repetiu aquilo, o cérebro dela tá treinado a ficar falando de problemas. E um terceiro motivo, né, que pode ser também que realmente, como ela tá só vibrando na doença, ela tá sempre atraindo mais doença, mais dor para ela, né? Mais situações que gerem isso nela.